Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e junto com meus companheiros do Grupo Divulgar, estamos fazendo este programa, O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer e educar, onde juntos aprendemos e estudamos mais sobre a doutrina espírita, trazendo para a nossa roda de conversa temas sempre voltados às bases do espiritismo. E desde o programa passado, nesse ano 2023, começamos a temporada onde visitamos os temas do ESG, esse estudo sistematizado que é a porta de entrada do aprendizado da doutrina espírita. Então vamos lá. Sejam bem-vindos, meus companheiros, meus grandes amigos, Antônio e Reinaldo. Olá, meus companheiros, amigos, tudo bom com vocês? Olá para os nossos internautas e seguidores. Estamos iniciando mais uma vez esse programa que vai nos trazer mais esclarecimento dessa doutrina que tanto nos consola. Isabela Martins. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aí mais um programa. Sempre um prazer estar aqui. E Raimundo Souza. Olá, amigos, internautas. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez, né, nesse programa que traz essa doutrina consoladora para todos nós, onde nós também aprendemos junto com vocês. E por isso é muito importante que deixem lá os comentários de vocês, o like, se inscrevam no nosso canal, e assim a gente vai conseguir fazer algumas coisas melhorarem, né? Não só espiritualmente, mas também tecnicamente. Pois é, aproveitando a deixa de Raimundo, recadinhos do coração. Se inscreva no canal, marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado, participe, mande a sua pergunta, o seu comentário, nos ajude a fazer um programa melhor, que atenda a necessidade de todos, de a gente, de fato, aprender, entender sobre a doutrina espírita. E segue a gente nas redes sociais, só você buscar Grupo Divulgar Doutrina Espírita, que lá a gente sempre está colocando os posts dos programas, que não só é esse, tem outros, tudo organizadinho em playlist para você maratonar, compartilhar com seus amigos, nos ajudar a amplificar essa mensagem tão consoladora do Cristo. Agora vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 28 do livro Família, mensagem ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Alavanca da Vida. Através do amor nasce a criatura no berço que o mundo lhe entretece, em fios de esperança, e com ele desenvolve-se respirando a existência. E cedo, quase sempre, por amor enceguecido, afeiçoa-se ao orgulho e, por amor desgovernado, cede às teias da delinquência. Além da morte, porém, um amor genuíno acorda o discernimento anestesiado, e no amor vigilante convertido em remorso, volvemos todos nós às justas do trabalho, ressarcindo o gravame que nos onera a vida. É aí, nessas atormentadas províncias das sombras, que o amor tange as almas no reajuste preciso. Mães abnegadas que se iludiram, envenenando o mel da ternura, pedem a bênção do recomeço a fim de recolherem novamente nos braços os filhos que olvidaram na irreflexão e no vício. Pais amigos que fizeram da proteção e da segurança sistema de tirania, voltam de novo à terra, sofredores e penitentes, com a missão de reunirem a preço de mago e fel o rebanho das almas que dispensaram na rebeldia. Grandes mulheres que, por amor desorientado, intoxicaram a própria vida, rogam tarefas de sacrifício em que lavam com as águas do pranto as nódoas aflitivas que lhes marcam a rota, tanto quanto homens notáveis que, por amor desvairado, se enredaram aos crimes da inteligência, suplicam as provas da frustração ou da enfermidade com que arredam de si a chaga da loucura e a dor do arrependimento.
É assim que por amor surge o charco da crueldade, mas também por amor brota a fonte das lágrimas que em tudo o purifica. Procuremos na renúncia a nossa forma de amor, uma vez que somente amando a nossa oportunidade de erguer o bem para os outros, sem cogitar do apego a nós, é que seremos arrebatados ao sol do amor triunfante, que na terra e nos céus é e será sempre a alavanca da vida. Reabastecidos com um momento de reflexão, bora começar a trabalhar. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, hoje o tema é princípios básicos da doutrina espírita, dando sequência ao tomo 1 do ESG. Esse é o segundo roteiro, logo no comecinho. E aí, minha querida Isabela, que é a garota dos apontamentos, vai nos dizer quais são os princípios, esses princípios básicos da doutrina espírita. Bom, pessoal, vamos lá falar um pouquinho hoje, né, sobre os princípios da doutrina espírita. A gente poderia enumerar, né, muitos princípios aí que norteiam, digamos assim, a doutrina espírita. Mas eu acho que eu destaco 5 que, quando você faz buscas, né, para entender melhor sobre a doutrina espírita e quais os pilares nos quais ela se baseia, eu acho que tem 5 princípios aí que se destacam. Seriam a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Então, eu acho que, dentre muitos princípios aí que a doutrina espírita se baseia, eu acredito que esses 5 princípios sejam os 5 princípios assim que a gente destaca como principais. E que, muitas das vezes, em alguns, a gente vê que há semelhanças com outras doutrinas, né, como a existência de Deus. Muitas outras doutrinas, inclusive não só as cristãs, mas de outros segmentos, né, outras crenças também têm a crença num Deus, né, então essa é um princípio, digamos assim, comum. A imortalidade da alma já não é algo que todas as crenças tenham a certeza de que a alma é imortal, ou qualquer coisa do tipo, já há algumas divergências. Pluralidade das existências, aí a gente diminui ainda mais, né, esse rol. Pluralidade dos mundos habitados, a gente diminui ainda mais. E eu acho que a comunicabilidade com os espíritos pode até ser algo também que tenha uma crença em outras doutrinas. Porém, eu acho que a doutrina que melhor esclarece e explica sobre essa temática, sem dúvida nenhuma, é a doutrina espírita. Então, de todos os princípios aqui que a gente vai conversar hoje, eu destacaria já de início, para as pessoas entenderem um pouco os princípios que norteiam a doutrina espírita, esses 5 que eu relatei agora. Raimundo, agora nos diz assim, por que é importante a gente refletir sobre esses pontos? Porque a gente tem que ver que o espiritismo, ela é uma proposta filosófica, que apesar de ter consequências comportamentais, ela não é um grupo de rituais ou de regras de comportamentos específicos, né? E como proposta filosófica, é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. Então, o que é necessário realmente para a gente ser espírita e dar um progresso nesse nosso conhecimento, né? Pensar a realidade a partir desses princípios básicos que Isabela se referiu. E eu acho assim, em cima do que Raimundo falou, tem a importância de manter a unidade da doutrina, justamente a gente saber que, de fato, é a partir disso o que é doutrina espírita, e todas as outras, gente, lógico que a gente está focando que é a doutrina espírita, porque é o que tange o programa, mas qualquer doutrina, seja ela filosófica, científica, religiosa, quando a gente vai se debruçar sobre ela, ou querer, não, eu quero participar, mas quais são os princípios desse movimento para eu participar, para ver se eu me encaixo, porque se eu disser, não, olha, o que eles falam, eu não acredito, então eu já estou fora, não tem como, no nosso caso, eu sou espírita, mas eu não acredito em espírito, não tem como ser espírita.
porque é um princípio básico da doutrina espírita, e isso qualquer outra corrente filosófica, religiosa, científica, a partir do momento que é uma doutrina, ela tem o seu postulado. Então, não tem como eu participar de algo sem conhecer o que é o básico dele, e se eu não concordo, então eu já estou fora, porque se aquilo ali é uma base dele e ele se caminha sobre isso, não tem como eu fazer parte se eu discordo, se eu digo, não, essa prática eu não concordo. Você já está fora, porque isso daí faz parte no caso de uma religião, da ritualística da religião. Se eu não concordo com aquela ritualística, eu já estou fora, porque é básico dela e eu não estou concordando, então eu não estou no local certo ainda, eu tenho que buscar. E foi justamente aí que eu, Andréa, cheguei na doutrina espírita, porque justamente buscando, e quando eu me deparei com essas eu disse, bom, aqui eu estou concordando, deixa eu começar a buscar. E aí, conclusão, fiquei. Mas é muito importante, às vezes, a gente está no local, né, fazendo parte de algo, e não sabe qual é o objetivo desse, o que ele se propõe, e aí a gente acaba fazendo diferente do que aquilo se propõe. Alguém mais quer acrescentar? Andréia, uma outra coisa interessante dentro dessa tua fala, e que eu fiquei pensando e refletindo, era o seguinte: muitas pessoas, quando chegam na doutrina espírita, fazem a pergunta, né? Em que momento eu posso dizer que eu sou espírita? Porque dentro da doutrina espírita nós não temos rituais. Então, nós não temos uma cerimônia, um batismo, qualquer coisa do tipo que diga assim, hoje, a partir desse momento, você já pode dizer que é espírita. Não existe isso dentro da doutrina. Mas essa tua fala, ela coloca bem, né, assim, o meu entendimento enquanto espírita eu creio nessas coisas, elas fazem sentido para mim, eu respeito isso como uma crença, assim, absoluta, no sentido de que eu realmente creio nisso, sem qualquer dúvida. Se isso já for algo para mim que é pacífico de entendimento, se eu não tenho... Por mais que eu tenha dúvidas de entendimento, mas não de questionamento, que são diferentes, né? Porque, por exemplo, quando às vezes a gente fala certos princípios aqui, e que a gente vai aprofundar, quando a gente fala sobre comunicabilidade, eu posso não entender bem como é que acontece essa comunicação entre os espíritos, mas eu creio, eu tenho plena convicção de que ela acontece, não existe, não paira uma dúvida sobre isso. Então, quando essas coisas já fazem parte das minhas crenças, eu acho que é o momento em que você realmente se identifica como tu deu o teu próprio exemplo, né? Então, é interessante para que as pessoas entendam que a gente pode se considerar, né, espírita no momento em que a gente tem isso como uma crença, né? Algo que não resta mais dúvidas, apesar de que, às vezes, o entendimento ele ainda está por vir. Não entendo bem como é que acontece, mas eu já creio nisso. Exatamente. Então, dito isso, a gente vai esmiuçar esses princípios, por que isso é tão importante, lembrando que a doutrina espírita, ela é tríplice aspecto, então tudo que é falado na doutrina tem que respeitar a questão científica, filosófica e religiosa. Uma coisa não pode desmentir a outra. Se desmentir, não é doutrina espírita. E aí, Reinaldo, começo contigo. Nos fale sobre Deus. Falar sobre Deus. Porque é o básico da gente. Como foi falado, Deus é um dos princípios básicos, né? Então, para a gente ser espírita, a gente precisa compreender Deus, acreditar em Deus. E a doutrina espírita, Kardec, com muita sabedoria, ele começou a escrever, ou começou a codificar, organizar a doutrina, com a primeira pergunta que ele fez no livro dos Espíritos foi essa. A primeira pergunta. O que é Deus? Ele não perguntou o que é Deus, não. Ele não colocou quem é Deus para não personalizar. Ele disse, o que é Deus? O que é Deus? O que nós devemos entender por Deus? E aí os benfeitores da humanidade responderam dessa maneira. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele deixou claro que é Deus, que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí Deus, além de ser tudo isso, Deus é eterno, é imutável, imaterial, é único, onipotente, soberanamente justo, bom. E ele
Ele foi o que criou tudo. Deus criou todo o universo, tudo que existe no universo foi criado por Deus. O mundo material, o mundo imaterial, o mundo animado, o mundo inanimado, tudo foi criação de Deus. Então, esse é o Deus. E aí tem uma situação interessante, que até nesse mesmo livro, na pergunta número 4, Kardec pergunta onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Porque ele diz tudo, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai provar que esse Deus existe? E aí eles responderam o seguinte: numa verdade que aplicais à vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Com grande sabedoria deixaram claro. Tudo que a gente vê nesse universo, aquilo que não é obra do homem, foi obra de alguém que criou. Porque no universo não existe o nada, não existe o caos é a consequência de uma organização de alguém que está comandando toda a situação. Esse alguém é Deus, é Jeová, é a fé, conforme cada crença compreende. Então, Deus criou tudo. Quando a gente olha, principalmente numa noite assim, de lua, a gente olha para o céu, vê todas aquelas estrelas brilhando, a lua, toda aquela maravilha que é o universo. Que beleza! Quem foi que criou isso? Foi o homem? Ou foi o nada? Foi o acaso? Com certeza, quando a gente olha isso com esse olhar de interrogação, de compreender, a gente vai saber que aí é esse Deus. Aí é a existência desse Deus. Então, para nós é muito claro que o Deus existe. De fato, Reinaldo. Então, Deus, primeiro princípio da doutrina espírita, primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, que é a primeira obra do Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, perguntando o que é Deus. Né? E Reinaldo nos trouxe belamente falando sobre o nosso Criador. Então, ou seja, a doutrina também é criacionista. Tá? A crença de que tudo foi criado por Deus, como ele bem falou da questão número 4, aquilo que não foi criado pelo homem, buscar a razão, chegará em Deus. E aí, Isabela, dando sequência, você vai nos falar do que é bastante complexo, que é a questão da imortalidade da alma. Vamos lá. Sobre a imortalidade da alma, que pontos eu acho que a gente poderia destacar? Muitas doutrinas têm essa crença, sim. Talvez não como a doutrina espírita. Aí vamos explicar aqui algumas diferenças, gente. Imortalidade da alma é crer que nós morremos fisicamente, mas a nossa alma permanece, né? Muitas doutrinas também têm essa crença, mas não a crença de que a gente vive uma vida verdadeira no mundo espiritual. Eu acho que aí reside o ponto-chave de diferença entre a doutrina espírita e outras religiões, tá? Porque, para a doutrina espírita, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Tanto que, para o espírita, Deus, apesar de ter esse mundo físico, né, de nós estarmos encarnados aqui, por exemplo, nesse momento, vivendo uma vida, né, material, isso poderia não existir e não faria qualquer diferença para nós. Por quê? Porque nós somos verdadeiramente espíritos, né? Então, eu lembro de uma fala do Chico, que falaram: Chico, se houvesse, né, uma catástrofe, algo que acabasse com o mundo, o que você ia fazer? Nada, ia se desesperar? Não, por quê? Porque eu entendo que eu, enquanto espírito, né, que é o que nós somos verdadeiramente, não acaba aqui. Claro que isso não exime a gente de não querer morrer. Olha só como é curioso, né, o ser humano. Nós entendemos, compreendemos isso, mas todo mundo é um medo pelado da morte. Ninguém quer partir. É muito interessante fazer essa reflexão, né? Assim, aí vem a parte filosófica que o Raimundo sempre tem batido na tecla, né? Porque a gente precisa pensar sobre isso. Por que esse desespero tão grande se a vida não acaba aqui? E aí, então, voltando a falar sobre essa imortalidade da alma e essa diferença, ela reside principalmente nesse fato. Para a doutrina espírita, a nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Então, nós morremos materialmente, mas permanecemos vivos. Nossa alma permanece viva, nós, espíritos, permanecemos vivos. Mas para outras doutrinas, como é que isso se dá?
A alma permanece viva, mas para algumas doutrinas, por exemplo, ela permanece adormecida, esperando o dia do juízo final, ou ela permanece, vai para o céu ou para o inferno. Então, vocês conseguem perceber como é diferente esse entendimento? Para nós espíritas, nós permanecemos, vamos viver, vamos continuar a aprender, continuar a evoluir, que esse é o nosso objetivo. Mas para muitas outras doutrinas, apesar da crença na imortalidade da alma, mas é uma imortalidade que não pensa a alma como uma continuidade, né, dessa vida aqui. E aí a gente tem, inclusive, esse meio que endeusamento de quem parte, né? Porque a gente acha que, não, fulano era muito bom, foi para o céu. Não, fulano não valia nada, foi para o inferno. E a gente que acha que lá eles permanecerão. Mas não, para a doutrina espírita, a ideia de imortalidade é uma ideia de continuação do que nós estávamos fazendo aqui, dos aprendizados que nós temos. Por isso que um outro pilar assim, importante da doutrina espírita é esse entendimento de que nós estamos numa constante evolução e que o que eu vivo aqui e o que eu sou aqui, eu permaneço sendo. Então, as coisas mais importantes que a gente pode ter, os tesouros mais importantes que nós podemos acumular, são aqueles que não são materiais. É o tesouro do conhecimento, da mudança, da moralidade, porque isso eu levo de uma vida para outra. Isso é imortal, isso nunca se apaga. O que eu aprendi, o que eu consolidei de aprendizados, né, dentro da minha caminhada, eu não perco. É e aí é uma coisa vai puxando a outra. Olha só que interessante, a gente está falando sobre o princípio da imortalidade, mas dentro desse entendimento, a gente já acabou de falar sobre um outro princípio, que é o quê? Eu não regrido. É um outro entendimento que a doutrina traz para a gente. A evolução, ela é sempre contínua. Eu posso até estagnar, mas eu nunca vou regredir. Para explicar isso materialmente, é só a gente lembrar da escola, que é da mesma forma. Se eu fui para a primeira série, segunda série, terceira série, eu vou numa constante. Nunca existe um momento em que eu saio da terceira série para a segunda série, porque eu não aprendi direito a terceira. Não. Eu repito a terceira quantas forem necessárias, mas eu não volto. Então, a gente vai percebendo como esses princípios, eles não são isolados, né? Eles sempre se relacionam uns com os outros, né? Mas eu acho que dentro desse questionamento que a Andrea trouxe, da imortalidade, eu acho que o principal é frisar essa diferença, né? Que existe no entendimento da doutrina espírita para as demais religiões. Porque nós somos imortais. No momento em que nós somos criados simples e ignorantes, até o momento de nós nos tornarmos espíritos puros, esse espírito não acaba jamais, é imortal. O que é, aí eu friso aqui uma outra coisa que o Reinaldo disse. Vocês lembram que o Reinaldo, quando foi falar as características de Deus, ele disse que Deus era o quê? Imortal, não. Ele disse que Deus era eterno. E aí reside uma outra diferença, porque eterno é aquilo que não teve começo nem fim. Mas nós tivemos o início. Por isso não seria correto o entendimento de que nós somos eternos. Nós somos imortais, porque a partir do momento em que somos criados, não morremos, mas tivemos o início, e Deus não teve início. Então, por isso ele é eterno e não imortal. Perfeito. E aí, dentro dessa questão da imortalidade da alma, e que a Isabela bem falou da questão do não regredir, cabe também a gente falar da questão de que, já que não regredimos, o espírito foi escolhido por Deus, entre todos, para encarnar na condição humana. Então, nós, quanto espíritos, quando voltamos com a nova vida, que é um outro princípio que a gente vai seguir, sempre vai ser na condição humana, nunca na condição animal. O princípio espiritual existe nos animais? Sim, mas veja que eu estou falando princípio espiritual e não espírito, que aí já é uma lição mais avançada que fica mais para frente. O importante é a gente saber que nós, quanto espíritos imortais, reencarnamos, voltamos sempre na condição humana, que foi escolhida por Deus para a gente reencarnar, que é um outro princípio que já a gente vai falar, mas caberia aqui dentro dessa fala de Isabel. Alguém quer completar alguma coisa com relação à imortalidade da alma? Tudo tranquilo? Certo. E aí, Raimundo, nos fale um pouquinho da pluralidade das existências. Pluralidade das existências. Primeiro a gente tem que voltar ali no mundo espírita, o mundo dos espíritos, né? Na realidade que é o mundo normal, como falou
como falou Isabela, né? Isabela, ele é pré-existente, né? Sobrevive a tudo, né? Sobrevive a tudo, e junto desse mundo existe o mundo corporal, né? Existe o mundo corporal que a gente que poderia deixar de existir o mundo corporal, né? O corpóreo independe do espiritual, o espiritual independe do corporal, né? Então, se eu tenho um corpo hoje, para ele se movimentar, eu preciso do espírito, mas o espírito não precisa desse corpo, né? Para se manifestar, certo? Então, pluralidade das existências é a oportunidade que a gente tem de sempre estar evoluindo, como disse Isabela, que a gente não fica estacionado hora nenhuma. Então, a oportunidade que a gente tem de ir ao mundo espiritual, retornar do mundo espiritual, certo? Em diversas oportunidades, e dessas oportunidades nos dá a chance de evoluir, de crescer, de conseguir, né, de conseguir fazer com que o aprendizado permaneça entre nós, certo? Porque se eu venho aqui só uma vez, fiz o que fiz, retornei e acabou, qual é o mérito? Não tem mérito nenhum. Eu vim aqui, fiz, se fiz bem, tudo bem, se não fiz bem, também parabéns, e daí? Né? Fica sem sentido. Então, a gente precisa estar aqui nessa pluralidade, né, de existências para que a gente possa realmente ter uma evolução. Porque, assim, tem mérito nessa nossa evolução. Porque cada vez que a gente volta, a gente vem aprimorando. Cada vez que a gente retorna ao mundo espiritual, a gente vai se ajustar, né, ajustar as nossas contas e retornamos para cumprir aquilo que a gente ainda não conseguiu cumprir numa existência passada, não é isso? Então, há uma necessidade, é uma bênção essa oportunidade da pluralidade das existências. Pois é, porque aí o aprendizado é contínuo, e aí a gente lembra até uma fala do Cristo, quando ele... E aí eu sou péssima de referência, Isabela, lembra aí? Que ele fala que dos nossos antepassados, né, essa ligação que a gente tem com os antepassados, justamente do pai com o filho, com o avô, porque a gente, um avô, por exemplo, o meu bisavô pode vir como meu filho, e assim essa ligação se dá, se perpetua, porque o aprendizado é contínuo. Se não existisse a pluralidade das existências, a gente talvez continuaria ali na idade da pedra, porque todo o tempo aprendendo, porque não dá continuidade ao aprendizado. Então, a pluralidade das existências é uma oportunidade que Deus nos dá justamente de progredir, de evoluir. E eu posso ser tataraneto de eu mesmo. Exatamente. Agora, eu queria me lembrar essa passagem evangélica, aí eu sou péssima para isso. Mas na frente a gente vai lembrando dessas coisas. Pois é. A gente lembra a referencia aqui depois no vídeo para vocês. Reinaldo, meu amigo, pluralidade dos mundos. Pluralidade dos mundos. Nós sabemos que o universo, né, é muito grande, como se diz. O universo é infinito, vamos dizer assim. E nós não podemos continuar com a ignorância de achar que esses mundos estão aí só para embelezar o universo, que esses mundos não estão aí só para nos deleitar com essa visão bonita que existe. Então, esses mundos que existem, essa pluralidade de mundos existe em vários aspectos também. Tá? Em vários aspectos também. Os mundos, são todos habitados, vamos deixar de pensar que só esse pequeno planetinha aqui, que é a Terra, que não é o maior, não é o menor, não é o mais bonito, não é o mais feio, não é o que tem mais água, não é o que tem menos água, não é o que tem mais calor, menos calor. Não vamos deixar essa crença que nós somos privilegiados da criação. Não. A criação, Deus criou tudo que existe, tem um propósito e um objetivo.
E o objetivo é de cada dia mais crescer. Jesus disse, de tudo que ele disse com sabedoria, essa também é uma sabedoria de Jesus. Ele disse que meu Pai até hoje trabalha. Eu trabalho também. O que ele quer dizer que Deus trabalha? O que Deus faz? Alguém sabe responder o que Deus faz? Deus cria. Deus cria. A função de Deus é criar. Criar mundos, criar tudo que existe. Então, o universo, Deus continua trabalhando nessa criação. No livro dos Espíritos, na questão 55, que fala sobre a pluralidade do mundo, ele diz o seguinte, pluralidade dos mundos habitados, e os homens terrenos estão longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade, em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito forte o que imaginam pertencer a esse pequeno globo, privilégio de contar seres racionais, orgulho e vaidade de todos nós. Então, o mundo existe, é tudo habitado, tudo. Aí há uma diferença, às vezes, que acontece, que ele, na questão 55, diz o seguinte, é a mesma constituição física, diferente globo? Não, de modo algum. E semelhança. Cada mundo tem a sua construção física, tem a sua semelhança, uns têm muito calor, outros têm muito frio. E a humanidade, porque a humanidade é uma só, nós somos homens da Terra, a humanidade de outros planetas, Júpiter, Plutão, seja lá onde for, são humanidade que tem uma constituição física totalmente diferente da nossa, porque eles têm que estar adaptados ao clima, ao tempo, à atmosfera, é tudo diferente, mas os mundos habitados estão aí. Além desses mundos, né, falando desses mundos, dos mundos que os mundos materiais, como a gente está vendo, tem o mundo espiritual, é um outro mundo, o mundo dos espíritos, lá onde é a nossa verdadeira casa. Lá é a nossa casa principal. Aqui nós estamos de passagem. Nós vamos passar um tempo aqui, fazer uma viagem de trabalho. Nós estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando, estudando, aprendendo. Então, nós estamos aqui aprendendo, ensinando. Aqui nós somos um pouco de cada coisa. Aqui essa aqui. Mas aqui é uma passagem, passa aqui alguns anos, cada um de nós com o tempo que foi limitado para a gente passar aqui, depois voltamos para a pátria amada. Voltamos para lá, como Isabela falou há pouco. Então, isso são mundos também, é um mundo que existe, que é o mundo espiritual, que a gente precisa pensar muito desse mundo, porque é lá a nossa casa verdadeira. Lá é que a gente vai ter os gozos que Jesus prometeu a todos nós. Jesus não disse que os aflitos da terra, bem-aventurados que sofrem, que verão o céu, verão a Deus. Então, ele prometeu a felicidade no mundo espiritual, não no mundo material. Então, os mundos estão aí, habitados, e muitos de nós, que estivemos no planeta Terra, já encarnamos em outros mundos. Que ninguém tenha surpresa que já teve gente que encarnou. Só dar um exemplo. Jesus e vários espíritos de escola que encarnaram na Terra, eles já tiveram encarnação em outros planetas. E lá eles evoluíram, atingiram a perfeição e vieram para cá. Jesus veio para cá cuidar de nós, nos ensinar. É o nosso mestre, porque ele conquistou esse posto, vamos dizer assim, de ser o nosso guia, o nosso modelo, o nosso governador, o nosso mestre. Mas ele conquistou isso, não foi aqui na Terra, foi em outro planeta. Então, os mundos... Eu não tenho nenhuma dúvida, como falando agora, os princípios de uma doutrina, que pode ser espírito, qualquer doutrina que você professa, você tem que compreender. E para você compreender os princípios de qualquer doutrina, você tem que estudar. Para você ter conhecimento, compreender, ver o que tem lógica, o que tem razão, o que está sobre esses pilares, que aí você deixa de ter dúvida, você passa a ter certeza. Exatamente. E aí, dando sequência, Isabela, a questão da comunicabilidade. Bom, vamos lá. Falando sobre a comunicabilidade, eu acho que talvez essa seja o princípio, esse seja, né, o princípio que mais diferencia a doutrina das demais, porque a doutrina, ela fala muito, ela explica isso muito detalhadamente. E aí vamos explicar, né, para quem ficou curioso, e a gente vai falar um pouco aqui sobre as biografias que falam sobre isso.
Mas, assim, o que seria a comunicabilidade? Que princípio é esse? Bom, no entendimento da doutrina espírita, existe a possibilidade de intercâmbio entre os dois planos, material e imaterial, ou material e espiritual, como queiram, né, denominar. E existe essa possibilidade de comunicação entre dois planos. E essa comunicabilidade acontece de que forma? Através de um médium, né? Existe um medianeiro, alguém que vai fazer esse intercâmbio entre os dois planos, né? E essa é a figura do médium, tão falado dentro da doutrina espírita, e um assunto dos mais estudados também dentro dos ciências espíritas e tudo mais. E essa comunicabilidade que existe, ela ajuda muito, inclusive, em outros aspectos que nós já falamos aqui, sobre o progresso dos mundos, o progresso dos espíritos. Essa comunicabilidade, ela ajuda em tudo isso. E em que obras a gente pode encontrar isso de forma mais consistente, né, essa comunicabilidade? As obras básicas da doutrina espírita, elas já são a primeira prova dessa comunicabilidade, porque toda ela se deu através dessa comunicabilidade, ou seja, médiuns trouxeram comunicações do mundo, né, dos espíritos, e espíritos diversos, porque a doutrina espírita ela não foi feita por um espírito só, ela não tem a figura de uma única pessoa, ela não é personalizada em um espírito. Apesar de Kardec ser a pessoa que a gente chama de codificador, ele é chamado assim e tem, né, o nome dele dentro das obras básicas, porque ele foi aquele espírito encarnado que fez, né, esse trabalho de codificar, esse trabalho pedagógico de reunir todas essas comunicações e colocar ela numa ordem didática. Mas ele próprio, e aí outra curiosidade, não era um médium que trouxe essas comunicações, né? E eu trago isso a título de curiosidade, porque quando eu não era espírita e que eu comecei a estudar espiritismo, eu tinha esse entendimento, eu achava que Kardec tinha psicografado, assim como o Chico, como o Divaldo, todas as obras, né? E as obras espíritas, elas são psicografadas por outros médiuns que trouxeram comunicações de espíritos diversos e foram organizadas, digamos assim, por Kardec, tá? Então, as próprias obras básicas, elas já são a prova dessa comunicabilidade, desse intercâmbio entre dois mundos, através da figura do médium. E toda ela, então, é trazida nesse formato. O Livro dos Espíritos, através de um livro de perguntas e respostas, que traz muito esclarecimento sobre essa comunicabilidade, mas a obra principal, dentre as obras básicas, que vai trazer esse pilar, eu diria que a primeira é o Livro dos Médiuns, que vai explicar didaticamente como essa comunicação ocorre. E aí aqui vamos falar sobre algumas curiosidades, né, que também fazem parte dos princípios da doutrina espírita, como o entendimento do que é um perispírito, que é o envoltório do corpo, trazendo isso de maneira muito simplória, digamos assim, que a gente vai aprofundar em outros estudos futuramente, esses assuntos de forma mais detalhada. Mas é necessário esse intermédio, é necessário esse envoltório para que essa comunicação aconteça. A gente vai entender, então, como é que funciona. Será que existe, por exemplo, a ideia da incorporação, de um espírito penetrar dentro de mim, do meu corpo, e trazer essa comunicação? E a gente vai entender que não, que a incorporação nesse aspecto, ela não existe. Existe o quê? Uma conexão mental entre mim e aquele espírito que quer se comunicar, eu, enquanto médium, trazendo essa comunicação. E outra coisa que no Livro dos Médiuns a gente vai entender é que são muitas as formas de comunicação. Porque quando a gente fala em comunicação aqui, por exemplo, até para nós encarnados, elas são muito diversas. Nós estamos aqui, por exemplo, nos comunicando através de quê? De um vídeo. No vídeo você tem a possibilidade de ver, você nos ouve, você, né, tem uma série de percepções juntas. Da mesma forma, a comunicação, essa comunicabilidade no mundo espiritual. Eu posso sentir apenas, eu posso ver apenas, eu posso apenas ouvir, eu posso psicografar, quer dizer, sentir a minha mão correr livremente, mas através do impulso dado por outro espírito. Então, a gente vai começar a aprender e a distinguir os muitos tipos de comunicações, como é que elas ocorrem, por que elas ocorrem, por que eu tenho mais facilidade com essa, mas não tenho com aquela, porque um médium, ele também não desenvolve necessariamente todas as faculdades, então é outra coisa necessária para a gente entender, né, dentre esses princípios. Não necessariamente um médium tenha inúmeras faculdades, às vezes ele só vê,
às vezes ele só ouve, às vezes ele só psicografa. Então, elas são múltiplas e diversas, e você pode adquirir uma e posteriormente adquirir outras, como você pode permanecer com uma durante toda aquela encarnação, aquela única mediunidade, né, aquele único fenômeno. E existem muitas formas disso se manifestar, ou seja, isso também é comunicação. Outra curiosidade dentro desse assunto é falar sobre o que acontecia no início e o que ocorre hoje. Fenômenos mediúnicos muito ostensivos, aonde nós tínhamos, por exemplo, as mesas, que a gente chama de mesas girantes, onde tinham batidas de porta, aonde eu via fenômenos de materialização, gente, de espírito, sabe? Com a materialização da pessoa inteira, ou só do rosto, ou só das mãos, pés, e por aí vai. Eram fenômenos muito comuns anos atrás, né, no início da doutrina, porque a gente ainda tinha muitas dúvidas, né, sobre esses fenômenos, sobre essa comunicação, se isso era real ou não. Mas após as comprovações, né, o trabalho todo de pesquisa, de comprovação sobre isso, e o registro disso, né, de forma mais palpável e séria, isso já não se fez mais necessário. Então, esses fenômenos hoje, eles já não são tão comuns, né? Você tem fenômenos mais sutis, que é aquela história da gente dizer, por exemplo, eu tenho um sexto sentido, eu senti que isso aqui eu deveria fazer tal coisa, ou então, hoje eu sonhei com a minha mãe, que já desencarnou, e eu senti ela me dizer que ela estava bem. Então, a gente vai começando a perceber as coisas de formas mais sutis. Essa comunicação, ela começa a ficar mais sutil com o passar do tempo. Por quê? Porque hoje já não se faz necessária fenômenos, né, tão mirabolantes. Por quê? Porque hoje a gente tem uma crença maior e uma comprovação de que esses fenômenos são reais, né? Não sei se eu estou me estendendo, André. Me corte aí se eu tiver... Mas o assunto exige. É difícil falar isso, né, em pouquinhos minutos, gente. Mas, assim, como a ideia aqui é só pincelar os princípios básicos, eu acho que a gente meio que conseguiu, né, fazer isso. Tem muitos outros princípios, Isabela, tem muitos entendimentos, mas ao longo desse estudo que o Ege vai nos proporcionar e nesse nosso bate-papo em cima desses temas, a gente vai conseguir aprofundar nos próximos programas mais e mais sobre cada um desses tópicos, né? E falar mais sobre isso. E esse fenômeno da comunicação é algo que a gente vai falar ainda por muitos e muitos programas, viu, pessoal? Podem ficar tranquilos. Na fala de Isabela, eu só queria acrescentar uma coisa, que essa influência essa questão da comunicabilidade, que a gente está todo o tempo entrelaçado, os espíritos com a gente no mundo corporal, essa influência tanto pode ser boa, os espíritos bons vão nos influenciar com seus bons conselhos, como também os maus com seus maus conselhos. Cabe a nós a discernir. Isabela foi bem específica na questão do médium, que a gente relaciona médium àquele que a faculdade mediúnica é ostensiva, ele produz os fenômenos de maneira palpável e sem dúvida, mas todos nós somos médios, são raros aqueles que não vêm com algum resquício, justamente por essa influenciação. Os espíritos nos influenciam, para nos influenciar tem que haver um meio, e o meio é justamente esse, né? Todos nós somos, mas aí, para nível didático, médium é aquele que produz os fenômenos mais patentamente, que trabalha, que de fato produz uma comunicação. Essa influenciação que todos nós recebemos, vamos dizer assim, que são resquícios, não, que seria de uma mediunidade primária, vamos dizer assim, porque tem que haver esse canal para que a gente seja influenciado. Tanto é que na pergunta é respondido que são raros aqueles que não vêm, porque tem que haver esse laço, essa oportunidade da gente ser influenciado, que, como os espíritos responderam para Kardec, os espíritos mais nos influenciam do que a gente imagina, e muitas das vezes eles nos dirigem. A gente acha que a gente está pleno das nossas faculdades, e mais das vezes a gente está sendo direcionado, a gente está sendo guiado. Está aí a questão de todos nós, muitas das vezes, dizer, meu Deus, eu vivo no automático, o dia passou, eu não vi. E nessa questão de estar no automático, será se a gente está, de fato,
vivendo e sendo pleno das nossas faculdades, outra a gente está sendo joguete, guiado por espíritos. Cabe a reflexão. Então, por isso que é importante a gente, de fato, perceber, como Jesus nos disse, vigiai e orai. A gente vigiar os nossos pensamentos e saber se é um pensamento bom e a gente seguir, se é ruim, a gente cortar, e orar para, de fato, a gente se ligar ao que é bom e a gente ter o auxílio. E aí, a Isabela nos trouxe esses 5 princípios, que são os que mais falados, e que a gente vê que tem muito assunto, e que oportunamente será desmembrado. Mas aí, como a gente está com tempo, eu gostaria de oportunizar outros 2 que estão relacionados aqui no ESD. E aí, Reinaldo, eu te peço para falar a questão do perispírito. O que seria perispírito? Perispírito, está dizendo, é alguma coisa que tem a ver com espírito, né? Então, o perispírito é o envoltório do espírito. Mas eu vou logo aqui para aquele que nos orienta bem, que é o Livro dos Espíritos, na questão 93, que Kardec pergunta o seguinte: o espírito propriamente dito vive a descoberta ou, como pretendeis alguns, envolvido em alguma substância? Então, Kardec queria saber como é que o espírito vive. Como é esse espírito? E aí os benfeitores, os espíritos, respondem: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseiro para nós. Suficientemente vaporoso, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera, transportar-se para onde quiser. Então, ele coloca que esse é o perispírito. É uma substância, né, que para nós ele é vaporoso, é bem sutil, mas para os espíritos ele é bastante grosseiro. E esse envoltório, ele reverte o espírito. Ele é como se fosse uma bolha, vou dar só um exemplo assim grosseiro. E esse envoltório, ele é formado de matéria, uma matéria mais digamos, mais sutil. De uma matéria mais sutil. Então, esse espírito, como é que ele é formado? Qual é a formação do perispírito? Ele é formado do fluido universal. Todos nós estamos embebidos, estamos mergulhados nesse fluido universal. Tudo deriva desse fluido. Então, o perispírito é tirado do fluido universal do nosso planeta e é formada essa capa, esse envoltório vaporoso que reverte o perispírito. Reverte o espírito. Esse é o perispírito. Então, nós, homens somos formados por essa trinca. Nós somos espírito, temos um perispírito e um corpo. Esse é o homem. Esse perispírito é que faz com que o espírito, através do perispírito, se vincule, se junte ao corpo. Tá? E, para ficar mais claro, o perispírito, o nosso perispírito, tem que estar entrameado, misturado no nosso corpo. É como se fosse uma toalha, né, onde os fios estão entrelaçados. Assim é o perispírito em nós. Então, para que o espírito seja percebido, ele precisa do perispírito. E esse perispírito, tá, ele acompanha o espírito desde o seu nascimento, desde a sua criação, até a perfeição. Quanto mais o espírito evolui, quanto mais o perispírito vai ficando mais quintenciado, mais sutil, mais diafano. Então, ele vai dependendo da evolução de cada um de nós. Ele vai ficando mais brilhoso, mais claro. Então, ele vai evoluindo junto com a gente. Quando a gente morre, vamos dizer assim, o corpo morre, mas o espírito e o perispírito continuam no mundo espiritual. É mais ou menos isso, não sei se foi claro. Ótimo. Aí você ficou curioso em saber mais sobre perispírito? Se não aguentar esperar a gente evoluir o assunto dentro do estudo do ESD, nós já fizemos programas falando sobre perispírito. É só você botar lá na lupinha, buscar na nossa playlist, que tem programa falando sobre perispírito, e no estudo do Livro dos Médiuns, feito pela nossa amiga Claudete, ela trabalha de maneira profunda, falando sobre perispírito, sobre tudo, sobre mediunidade, porque o estudo dela é o Livro dos Médiuns, certo?
E aí, Raimundo, para a gente poder encerrar, vamos também falar dessa questão do ensino moral dentro da comunicabilidade, que Isabela bem nos falou. Justamente pela comunicabilidade, nos é oportunizado o ensino moral que os espíritos nos traz. E aí, fale sobre esse princípio para a gente. A questão moral, né, ela se dá pela necessidade que nós temos de evoluir, né, de evoluir. Então, os benfeitores espirituais, os espíritos superiores, nos trazem, nos dá essa oportunidade, né, através dessa comunicabilidade, como foi falado aí tão exaustivamente, né, de trazer para nós essas informações com questão de melhoramento de comportamento, de conhecimento, certo? Porque um espírito superior jamais ele vai trazer para nós alguma comunicação que não seja, que não tenha uma eficácia, né? Que não venha dar uma contribuição para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Já espíritos inferiores vêm e falam daquilo que a gente acha, que a gente pede, né? Que a gente pede. E aquilo que a gente pede nem sempre é o que necessitamos, né? Que necessitamos. Então, jamais um espírito superior vai te trazer uma informação sobre o teu relacionamento, sobre os seus relacionamentos. Jamais ele vai trazer isso. Ele vai trazer alguma coisa edificante, para que a gente possa desenvolver, que a gente possa crescer, que a gente possa melhorar, certo? Moralmente. Haja vista que tudo que a gente faz hoje, está relacionado com o nosso entendimento do que seja moralidade. Né? Então, os espíritos brincalhões, aqueles que estão ali para atrapalhar um pouquinho, não ainda atrapalhar a vida das pessoas, eles nos pegam justamente nas questões morais, né? Nas questões morais, onde a gente não tem ainda um grande desenvolvimento. Às vezes nós temos um grande desenvolvimento intelectual, mas o desenvolvimento moral ele está muito aquém ainda das nossas necessidades espirituais de crescimento, né? De crescimento. Então, graças a essa comunicabilidade, as informações dessas questões morais vêm chegando para a gente e a gente está conseguindo crescer, né? Crescer. E como colocou o Reinaldo, né? A questão do perispírito, né? Que o perispírito ele é um envoltório, né? Que liga o corpo físico ao corpo espiritual, né? Ele tem uma parte que é quintessenciada e tem uma parte que é material mesmo, materializada, certo? Para poder fazer essa ligação. As pessoas até falam elo de ligação, quer dizer, falam pleonasmo para poder fixar, né? Fixar esse conhecimento, esse entendimento. Então, quando nós vamos evoluindo moralmente, esse perispírito também vai se quintessenciando cada vez mais, até o dia que ele não vai haver mais a necessidade, porque nós já evoluímos tanto e não vamos mais necessitar reencarnar. E assim a gente vai estar com a nossa condição moral bastante elevada. Ou seja, né, esses ensino moral que os espíritos nos traz, nada mais é em coaduno com a moral do Cristo, né? Seguindo a máxima de fazer ao próximo o que gostaria que nos fosse feito. Então, esse ensino moral que os espíritos nos trazem é justamente de acordo com a moral do Cristo. E aí a gente consegue fechar essa questão do princípio básico, tanto com aquele que a Isabela trouxe, que é o bem resumido, e mais esses que a gente pincelou, que estão lá no ESG. E aí, como o estudo é paulatino, a gente aqui pincelou esses princípios, que eles vão ser desmembrados mais à frente. Isabela caiu, o link dela, e ela não voltou mais, e a gente vai já caminhar para o encerramento do programa, deixando um abraço para ela e desejando que ela esteja bem, já que ela caiu, que ela esteja bem. Meu querido Reinaldo, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, muita paz a todos. Continuemos estudando a doutrina espírita. Meu querido Raimundo. Não se preocupe com a Isabela, porque ela é praticante de esportes radicais. Ela cai, mas não se machuca. Cai, mas não se machuca, né? Cai, mas não se machuca. Então, pode ter certeza que ela está bem, certo? E eu quero agradecer, né? Agradecer essa oportunidade
da gente estar aqui mais uma vez falando dessa doutrina consoladora, esclarecendo, né, para as pessoas que ainda não conhecem a doutrina e relembrando aqueles que já conhecem e que nos auxiliam também a compreender um pouquinho mais sobre os estudos do Espiritismo, né, que a gente não para de estudar o Espiritismo, porque ele vem se renovando, ele é dinâmico, certo? Ele é dinâmico. Então, cada vez que a gente vai lendo alguma coisa, a gente vai tendo um novo entendimento, certo? Então, nada mais é o que a gente faz aqui, é renovar o nosso entendimento, passando um pouquinho do que a gente já conhece para quem ainda desconhece os princípios dessa doutrina consoladora. E a vocês, a gente só tem a agradecer a oportunidade de estar conosco. Mais uma vez, o convite de participar. Mande a sua pergunta, o seu comentário, nos ajude a fazer um programa melhor. Paz e alegria a todos e até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo?